Eu até eu decidi que eu queria ser médico, isso foi muito em cima da hora. Foi no meu antigo terceiro colegial, eu não sabia que eu queria ser médico, na verdade. Meus pais todos, minha família sempre foi da área do direito, então tinha juiz, advogado, né? A minha mãe fez odontologia, filosofia, fez direito, então ela gostava muito de estudar, gosta muito de estudar. Mas assim, até o final aí do colegial eu ia fazer direito. Bom, não sei como, próximo aí a prestar o vestibular, alguns 6 meses antes, mais ou menos, foi que eu decidi que eu queria fazer medicina, não sei o motivo, mas fui atrás disso, deu certo e eu acho que me encaixei muito bem, porque gosto muito do que eu faço. Você chegou a cogitar outra opção? Cheguei, por meus pais, eles tinham muita vontade que eu fizesse o curso de Direito e depois continuasse, como eles queriam que eu estudasse, o sonho, acho que da minha mãe sempre foi que eu fizesse um bom curso para ser um juiz, um promotor. Essa era a ideia inicial dela, né? Mas depois, quando ela viu que eu resolvi que era a medicina que eu queria, isso também ela ficou muito feliz, muito contente, né? Embora soubesse as dificuldades todas que um médico enfrenta, né? O que pesou na opção pela medicina? Nomar, eu acho que na época, foi uma coisa que, pelo que eu sei da minha vida até hoje, analisando, foi coisas que me desafiaram. A medicina foi uma coisa que na época eu senti como um desafio. Depois que eu prestei e entrei no curso de medicina, fiz a faculdade, eu fui me defrontando a situações mais difíceis e eu sempre queria vencer alguma coisa, passar por um obstáculo, me desafiar no conhecimento. Foi depois que eu resolvi fazer dentro da medicina ortopedia, dentro da ortopedia, no final da ortopedia, que sempre foi no final que eu acho que eu ia analisando as coisas e criando um conceito para decidir depois o que eu achava que eu queria. Então, no final da ortopedia também foi que eu decidi, depois dos 3 anos de residência de ortopedia, foi no final que eu falei, eu ainda quero fazer uma subespecialização em cirurgia de coluna vertebral. Por que o senhor escolheu em sua especialização as patologias relacionadas à coluna? Na minha residência de ortopedia, eu sempre pensei, né? Eu não posso parar por aqui, que é o que eu penso hoje também. Então, eu acho que desde que eu me conheço, eu nunca quis parar onde eu tô, sempre querendo conhecer alguma coisa nova, desafiar, melhorar, evoluir. Na ortopedia, na minha residência, no final da residência, eu falei, bom, o que eu quero fazer de subespecialização? Eu já tinha passado pela ortopedia toda, então eu vi, nós estudamos lá os problemas de joelho, ombro, cotovelo, tumores ósseos, ortopedia, parte infantil, trauma, então vimos toda a ortopedia, coluna, e no final eu falei, bom, eu acho que a coluna é uma área muito desafiadora, uma área difícil, e isso me chamou a atenção e foi por isso, na verdade, que eu resolvi, porque eu falei, bom, isso é mais um desafio que eu vou encarar, né? E foi por isso o que eu interpreto hoje foi esse o motivo de eu ter escolhido uma subespecialização em cirurgia da coluna vertebral. E depois disso, né, na minha vida de trabalho, eu ainda falei, bom, eu quero fazer uma pós-graduação, sempre tive essa vontade, foi depois que eu fiz o mestrado, aí fiz o doutorado, então eu fui assim, sempre procurando alguma coisa no sentido de evoluir, e acho que assim, o grande intuito disso não é só eu saber tudo isso para mim. Eu acho que a grande observação que eu faço sobre isso é o seguinte, isso tudo que eu sei, e quanto mais eu sei, para eu poder passar para as pessoas. Não adianta eu ser tô cheio de conhecimentos e habilidades e aí eu não passo isso para ninguém. Então a ideia é poder passar alguma coisa mais precisa, uma informação certa, uma informação atualizada, fazer o que é o melhor. E não tem jeito, para isso você tem que se dedicar, né?
Quais são os males que mais afetam a coluna? Uma boa pergunta, porque quando a gente pensa nas principais patologias que eu atendo, o que é importante nisso? Eu consigo atuar de maneira preventiva. Se eu sei que aquele problema acontece muito, o que eu posso fazer para que isso não aconteça? O que as pessoas podem fazer? O que a gente pode orientar? E isso foi um dos meus um dos motivos motivadores que eu tive para começar a trabalhar mais com redes sociais para divulgar, porque eu comecei a perceber no meu dia a dia, falei, poxa, todo dia pessoas com esse problema que não fazem isso, pessoas com tal problema que poderiam ter feito isso, né? Então, assim, dentro das patologias mais comuns, as dores lombares, as dores no pescoço, pelas hérnias de disco, as artroses, né? Então esses são os problemas mais comuns, incapacitantes, que a gente vê no dia a dia, né? Existe uma percepção que antigamente se sofria menos de problemas de coluna. Olha, assim, quando a gente até analisando mais para trás a história da ortopedia e a história da sub-área aí da coluna vertebral, eu vejo que os problemas de coluna hoje têm uma frequência alta. Para você ter uma ideia, existe uma estatística americana que a gente transporta um pouco aí para o Brasil também, de que 80% das pessoas adultas vão ter um episódio de dor lombar na sua vida. Então, a frequência disso. E aí a gente imagina isso também em afastamentos e custos que isso gera. Então, olha o tamanho do problema de coluna. Eu acho que hoje tem alguns fatores, se a gente considerar as principais patologias, hérnia de disco, as dores lombares, posturais, as artroses. Então, a gente considera pela rotina nossa, o dia a dia, estressante, a correria que todo mundo tem, e nisso você deixa de se cuidar, nisso as pessoas vêm com sobrepeso ou obesidade, é outro recorde aí que o Brasil bate em obesidade, sobrepeso, né? Incluindo nos adolescentes também, preocupante, porque os adolescentes já com uma porcentagem alta de sobrepeso e obesidade. Então, o estresse, obesidade, outro fator, sedentarismo. Ninguém para fazer atividade física. Então, hoje, por exemplo, o que eu tenho estudado até mais? Além dos meus estudos na área da coluna, eu tenho estudado sobre atividade física, eu tenho estudado sobre alimentação, não aqui para eu fazer o trabalho de um personal, de um fisioterapeuta ou de um nutricionista, não para isso, mas para eu ter uma conversa inicial com o paciente e despertar nele essa curiosidade, que ele comece a ir atrás de cuidar da sua alimentação, que ele comece a ir atrás de colocar uma atividade física no seu dia a dia. Então, quando isso acontece, que isso realmente são atitudes que vão ajudar na prevenção desses problemas mais comuns de coluna, então eu acho que essa é uma função importante do médico, por mais que eu seja um especialista em cirurgia de coluna vertebral, eu acho que eu posso ter uma amplitude de atuação muito maior. Então a orientação é cuidado com o seu peso, que aí é a sua alimentação, cuidado com a sua atividade física, então fazer exercício, sair dessa vida sedentária. Isso caminhando junto, eu tenho certeza que muitas pessoas vão evitar muitos problemas de coluna e vão evitar cirurgias, né? Quanto às cirurgias, os procedimentos têm se modernizado assim como a medicina? Sim, quando eu analiso em 20 anos, se a gente olhar, na minha prática, de 20 anos para cá, eu tive que correr atrás de muita coisa, de muito conhecimento, porque primeiro que eu queria sempre estar por dentro e saber o que vem sendo feito na atualidade para tentar exercer a medicina da melhor maneira possível e mais atualizado. E nisso eu fui observando como em 20 anos a gente teve uma grande evolução, né? A ponto de hoje a gente tem as cirurgias endoscópicas, as técnicas minimamente invasivas, com pequenas incisões,
né? Procedimentos com alta precoce, pouco sangramento, baixo índice de complicações, baixo índice de infecção, retorno precoce ao trabalho, retorno precoce à atividade física. Então a cirurgia, sim, em conjunto com a medicina, com a anestesiologia, com os antibióticos, com o trabalho também de reabilitação. Então toda a medicina evoluiu muito e a cirurgia de coluna acompanhou isso, sim. Quais as cirurgias mais complexas que o senhor já realizou aqui em Presidente Prudente, em coluna? As cirurgias mais complexas que nós fazemos são as cirurgias de deformidades, que são as cirurgias das escolioses, aquelas colunas com desvios, e aí vários tipos de deformidades. As cirurgias dos tumores de coluna são cirurgias também muitas vezes desafiadoras. Então existem essas cirurgias de grande porte, né, que são cirurgias longas e cirurgias tecnicamente mais difíceis, né? Só que é o seguinte, toda cirurgia para nós, uma ideia que eu falo nós é eu e a equipe nossa, que trabalhamos todos. Toda vez que a gente entra numa cirurgia, ela pode ser uma cirurgia considerada pequena e simples, de bastante experiência nossa, ou então entrar em cirurgias grandes e complexas, difíceis. A gente sempre entra com muita atenção ali, com muito cuidado, nunca menosprezando a dificuldade ou não, porque eu sei que a hora que eu relaxo, a hora que a gente acha que domina as coisas, que sabe tudo, é a hora que você erra. Então qualquer cirurgia eu acho que tem que ser encarada como complexa, embora, logicamente, existam aquelas tecnicamente mais difíceis. O Presidente Prudente encontra-se então um estágio avançado em termos de cirurgias de coluna. Eu acho que Presidente Prudente ela se encontra numa situação boa, sim, quanto à cirurgia de coluna, porque hoje raramente a gente precisa encaminhar um paciente para fora da cidade com um problema de coluna. Praticamente todos os casos nós conseguimos resolver. E essa rede social grande que existe, graças a Deus eu tenho um contato com muitos cirurgiões do Brasil e de fora do país. Então a gente tem a oportunidade de discutir os casos com vários colegas, um intercâmbio de informações, colegas que vêm para cá, para Prudente, eu que vou para outros lugares participar de cirurgias também. Então essa rede social, essa troca de informações, de experiências, isso faz com que a gente esteja numa boa situação, Presidente Prudente. Que conselho o senhor deixa então para quem quer prevenir problemas da coluna? Então, vamos deixar o conselho aqui do que eu comecei a fazer há um bom tempo na minha vida, minha esposa me ajuda e faz isso junto comigo. A gente incentiva nossos filhos uma boa alimentação, uma alimentação considerada saudável, procurar o seu peso ideal, ficar no seu peso ideal, colocar a atividade física como uma rotina no seu dia a dia. Como você acorda, toma o seu café da manhã, toma seu banho, você coloca a atividade física como uma prioridade. Aí, com essas duas coisas, você vai estar cuidando não só dos problemas de coluna e prevenindo, mas você vai estar cuidando da sua saúde, da saúde da sua família, e isso é a nossa maior riqueza. Quem já sente a lombalgia, ainda tem cura? Opa, quem tem dor lombar, com certeza tem cura. Tem muita coisa para ser feita, seja cirúrgico ou não cirúrgico. As pessoas que são tratadas com ou sem cirurgia, depois que me procuram, elas começam um cuidado com alimentação e começam um cuidado com atividade física, porque essa orientação nós sempre vamos dar. Muito obrigado, doutor. Parabéns pelo trabalho. Obrigado.